Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Irmãos e irmãs, boa noite. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, bem-vindos todos. E aos irmãos e irmãs que aqui estão, fazendo memória de uma devoção bonita que existe nesta paróquia Nossa Senhora de Lourdes, onde uma procissão de fiéis devotos saía da matriz Candelária e vinha para cá. É isso mesmo, né? Não é o contrário. Eles vinham para cá. E assim, porque não estamos podendo fazer procissão, mas garantimos a nossa fé. E esta missa quer fazer memória de tantos irmãos e irmãs que assim procederam, e todos nós que queremos continuar carregando a nossa cruz na certeza da vitória. Acolhemos você desta matriz e de outras comunidades, paroquianos da São Francisco, eu, Padre Paulo Emiliano, pároco da São Francisco de Assis, aqui em Dayatuba. Venho com prazer, a pedido do cônego Álvaro, presidir esta Eucaristia, na satisfação de rever a todos, colocando no altar de Deus aquilo que queremos rezar, pedir e agradecer. Colocamos no altar de Deus os que carregam a cruz da enfermidade, a cruz da dor da separação, a cruz de tantas situações, mas a certeza de que com Jesus nós sempre temos uma luz nova. E assim, com tudo aquilo que trouxemos, nós os reunimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos veio a eterna salvação, pois o Filho de Deus se abraçou para nos servir em seu amor, tão pleno de misericórdia. Ela é o sinal do cristão, mas não basta fazer o sinal da cruz e dizer-se cristão, pois a pertença à comunidade e o compromisso com a justiça são sinais indispensáveis. O altar do Calvário tornou-se fonte eterna de amor e de redenção, pois fomos resgatados pela doação amorosa de Cristo a nosso favor. Apresentamos o coração arrependido de nossas faltas, por aquelas vezes em que nós não perdoamos, como Jesus ensinou, por aquelas vezes que reclamamos das nossas cruzes, esquecendo que ao redor de cada cruz tem sempre uma nova luz. Por isso, olhando a nossa vida pessoal, familiar, profissional, de membros de comunidade, apresentamos o coração arrependido e desejoso de mudar pensamentos e atitudes. Sabendo se palavras, atitudes
Inclinando nossa cabeça, fechando os nossos olhos, nós concluímos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e na intercessão da Mãe de Deus e dos santos desse mês de setembro, nos conduza à vida eterna. Amém. Glorificamos a Deus o perdão, glorificamos a Deus porque a cruz é sinal de vitória pelo dom de nossa vida e tudo que Deus realiza cantando o nosso hino de louvor. Oremos. Que Deus acolha as atividades desse dia que já termina, os trabalhos desta paróquia Nossa Senhora de Lourdes, os trabalhos das demais paróquias de nossa forania São José de Anchieta, os falecidos de nossas famílias, aqueles que pedem nossas orações, os aniversariantes desse mês de setembro, que para nós católicos é mês da Bíblia, o pároco desta paróquia Cônego Álvaro e tudo mais que Deus sabe que nos alegra e que nos angustia, mas certeza de que vamos com Jesus, vamos com Maria a cada dia. Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra esse mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em casa e aqui, nos acomodemos para ouvir a palavra de Deus, não nos esquecendo de desligar os celulares. Palavra do Senhor. Contemplar a cruz de Cristo é penetrar no mistério de nossa salvação. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem,
O povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pôs uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei, ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele, recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Mas apenas os honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos, infiéis eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs em Cristo, desta paróquia Nossa Senhora de Lourdes, irmãos e irmãs em Cristo de outras paróquias, Nossa Senhora da Candelária e outras paróquias, São Francisco e outras paróquias que aqui vieram, os irmãos e irmãs das comunidades desta paróquia Nossa Senhora de Lourdes que aqui vieram pela fé, pela esperança. Como é bom saber que esta matriz, Nossa Senhora de Lourdes, através da fé e do testemunho, está ramificando em outros bairros, Jardim Brasil. Onde fica o Sagrado Coração? Parque das Bandeiras. Essas comunidades estão tendo, esses bairros estão tendo a igreja templo, e é bom que isso aconteça, porque é necessário que o Evangelho continue,
que o Evangelho continue sendo espalhado e difundido. E como é bom saber que através desta matriz Nossa Senhora de Lourdes, outras comunidades nesta paróquia estão também se desenvolvendo. Bendito seja Deus, Deus encoraje, Deus fortaleça a todos, viu? Continue. Tendo outras comunidades, esta matriz nunca vai perder a força, porque ela é a matriz. Mas como é bom saber que outros cristãos nesses bairros continuam o Evangelho, continuam a ação pastoral, para que aquilo que já antes falamos possa continuar acontecendo. O Evangelho não pode parar. E assim também essa devoção tão bonita que acontece aqui, antes já falamos que não estamos podendo fazer procissões, mas que bom que não se deixa morrer essa devoção. Uma procissão, eu estava dizendo algumas pessoas antes da missa, nós padres não vemos a hora de ter procissão, de poder fazer procissão. Mas como não pode aglomerar, então nós ainda não estamos fazendo nenhum tipo de procissões. Porque é preciso ainda fazer a nossa parte naquilo que se refere aos cuidados que temos que ter. A gente adapta, mas não para. Não se pode ter procissão, mas se pode ter missa, e é o que nos traz aqui nesta noite. Após um dia de trabalhos e atividades, que bom que a gente se dispôs a estar aqui. A agradecer a Deus o dia e a pedir a Deus em Jesus que pela sua cruz, a gente possa ver também sinais de vida, sinais de luzes também no nosso cotidiano. Há uma relação estreita entre a primeira leitura e o Evangelho desta noite, porque assim como a serpente lá no tempo de Moisés, no livro dos Números, foi erguida para que através de um sinal de morte as pessoas pudessem receber a vida, quem olhasse para a serpente estendida, recobraria a saúde. Deus fez então com que o mesmo símbolo de morte fosse mudado em símbolo de vida. É o que aconteceu também com a crucificação de Jesus. De um sinal de morte e tortura, esse sinal nos acompanha até hoje em todos os momentos, a começar do início das orações e do início de cada missa e celebração. Fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa que o sinal de tortura e de morte, para nós se torna sinal de vida, de luz e de bênção. Em momentos bons a gente faz o sinal da cruz, em momentos difíceis se faz o sinal da cruz, em todos os momentos nós podemos contar com a graça e a força que vem de Deus. Nós temos aqui a relíquia do Santo Lenho, que vamos dar a bênção final com esta relíquia, que acompanha esta comunidade paroquial há muitos anos. Nós católicos não adoramos um Deus morto, nós católicos temos na cruz o grande sinal da vitória da vida sobre a morte. Então quando a gente traça, se persigna, como diziam os nossos avós, nossos pais, quando a gente se persigna, é a certeza de que a graça de Deus nos acompanha. E quando no batismo também, nós somos, o primeiro gesto do batismo é o sinal da cruz. O padre, os pais, os padrinhos traçam sobre a criança ou a pessoa que vai ser batizada o sinal da cruz, como se fosse um grande carimbo que nunca mais sai, dizendo que nós somos de Deus e que Ele quer fazer parte da nossa vida. A cada ano, dia 14 de setembro, a Igreja nos pede, ao celebrarmos a exaltação da Santa Cruz, que isto é, esse instrumento de morte e tortura passou a ser sinal de graça e de bênção, para que a gente também perceba que depois de cada sofrimento e depois de cada coisa boa também, Deus tem algo a nos dizer. Mas se Jesus, que passou pelo sofrimento e venceu, nós também, Ele garante que nós também vencemos, que vamos aprendendo com os sinais sombrios, mas que acima de tudo não podemos esquecer dos sinais de luz. No Brasil, no mundo, existem sinais sombrios, mas a fé nos permite olhar os sinais de luz na nossa família, no nosso trabalho, em nossa comunidade, na nossa igreja.
Sim. Jesus aceitou o sacrifício da cruz, naquilo que nos falou a segunda leitura. Jesus aceitou livremente o sacrifício redentor. Seu sacrifício não foi em vão. Pagou pelos nossos pecados. Pagou pelos nossos pecados. Então em Cristo a gente sabe por onde nos basearmos. Em Cristo nós temos a razão do nosso ser comunidade, ser igreja católica apostólica romana, mesmo diante de tantas coisas que vão ameaçando ou que vão desanimando. Diante da cruz da pandemia, nós temos a luz da fé, a luz da esperança, e estamos vencendo. Por isso, ao longo desta missa, agradecemos ao Senhor o exemplo de fé de pessoas que, através da procissão do Santo Lenho, demonstravam que queriam seguir a Jesus, quer seja pela alegria, quer seja pela agonia. Hoje, no presente da nossa vida, a gente apresenta a Deus o desejo de sermos guiados por Ele e, ao mesmo tempo, sustentados por Ele. Sempre temos alguma cruz, mas a cruz nunca é maior do que a nossa fé. E num dia, numa festa como a de hoje, a gente é convidado a olhar ao redor e perceber que há sempre uma cruz mais pesada que a nossa. Não que a nossa não seja, mas ao olhar uma cruz mais pesada, a gente lembra que Jesus foi até o fim, que Jesus garante que quem está com Ele nunca será deixado de lado e teremos a força, a graça necessárias para que a gente não pereça no caminho que nos é proposto, no caminho que trilhamos. Também num dia como o de hoje, a gente pede ao Senhor que nos faça agradecer, porque Ele nos fez e faz capazes de levarmos tantas cruzes, as quais pela razão a gente não se sentiria capaz. E se aqui estamos, agradecemos porque Ele sempre nos sustenta, Ele sempre nos direciona, Ele sempre nos ampara. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Vamos de pé apresentar ao Senhor as nossas preces. Na cruz, Cristo nos serviu com amor. Fazei-nos reconhecer o amor do vosso Filho e com Ele corresponder em cada dia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Obedecer ao Pai foi o que Cristo fez. Fazei-nos obediente à vossa palavra para cumprirmos a vossa vontade e alcançamos a santidade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Cristo reconciliou o céu e a terra. Fazei desaparecer da face da terra todo egoísmo e ganância, toda violência, guerra e opressão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. No próximo dia 2 de outubro, o seminarista Vinícius e mais 3 rapazes receberão a ordem do diaconato. Assim rezamos por eles, porque novos diáconos, consequentemente, serão novos padres, para que eles sejam firmes e perseverantes, para serem sinais de bênção junto ao povo que lhes foi confiado. Rezemos. No silêncio do coração, você que aqui está, você que está em casa, apresente a Deus o seu agradecimento, a sua prece, certos que Ele vem em nosso auxílio. Ó Pai, acolhei as preces que vos apresentamos e as que estão no coração que o Senhor muito bem conhece. E se os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
junto com o pão e o vinho, uma oferta das cruzes da nossa vida, mas também das graças que Deus nos envia, que fazemos sentados e cantando. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício nesta noite seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Purifique-nos de todas as faltas, ó Deus, este santo sacrifício, que oferecido no altar da cruz, tirou o pecado do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Após o prefácio da cruz, seguiremos a oração eucarística terceira. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em pé. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo, necessário, é nosso dever e salvação vos dar graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pusestes no lenho da cruz a salvação da humanidade, para que a vida ressurgisse de onde viera a morte. E o que vencera na árvore do paraíso, na árvore da cruz, fosse então vencido. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, os oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, nos alimentando com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, em sua viagem à Eslováquia, o nosso bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro, cônego Álvaro Ambiel, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui nesta noite, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro.
Acolhei, Senhor, com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida, falecidos de nossas famílias e comunidades, as vítimas da violência, da intolerância, dos acidentes, da Covid-19 e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós um dia nos saciar eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador, que pelo sacrifício da cruz nos mostrou a vida e o mandamento do amor, nós rezamos como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos dos perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima e que sempre animou a tua igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja sempre convosco. Nós somos felizes porque fomos convidados a participar da ceia do Senhor. Quando eu for exaltado da terra, atrairei a mim todas as coisas, diz o Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Corpo e o sangue de Cristo. Amém.
Jesus, manso e humilde de coração. Doce coração de Maria. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, alimentados em vossa santa ceia, nós os pedimos, leveis à glória da ressurreição os que salvastes pela árvore da cruz, que nos trouxe a vida. Vós que viveis e reinais para sempre por todos os séculos dos séculos. Amém. Antes da bênção final, nós vamos saudar Nossa Senhora, já que amanhã é dia de Nossa Senhora das Dores. É a intercessão de Nossa Senhora pelas nossas dores, dores dos irmãos e irmãs que sofrem nas casas dos hospitais e por tantas outras dimensões. Porém, junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe. Maria sabe das nossas alegrias, sabe também das nossas dores. Que ela continue a intercedendo por todos nós. Salve, Rainha! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Obrigado ao convite a mim dirigido para estar aqui. Obrigado a todos os envolvidos para que essa missa acontecesse. Esse coro belíssimo. Convidar vocês um dia para ir na minha paróquia. Vocês vão? Só emprestado. Vocês iriam? Beleza, então a gente combina. Aos ministros, às comunidades todas, a Paróquia Candelária, também aqui representada, e que vocês rezem por nossa forania. Eu, Padre Paulo, atualmente estou como vigário forâneo. O que é uma forania? Um conjunto X de comunidades e paróquias que dentro de uma mesma região procuramos integrar os trabalhos da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, Euvéssia é forania, todas são forania, e que a gente consiga fazer que a presença da Igreja Católica seja de uma maneira integrada em nossa cidade e também em Elias Fausto. Conto com as orações de todos. Não quero contar isso para alarmar ninguém, mas o Marcos, que você chama de Marquinhos, o Marcos Paulo, ele teve um acidente na academia. Pois é, mas não foi nada grave, deve ter fraturado o braço, ele não deve gostar nada de estar falando isso. Mas como nós somos igreja, e que vocês são bem solidários, que vocês possam rezar por ele e possam também verificar como é que ele vai reagindo também, ok? Não é nada grave, foi agora à tarde. Estou dizendo isso porque ele estaria aqui conosco, né? Então, ele teve esse pequeno imprevisto, mas não é nada grave. Ele não vai gostar do que eu falei, mas vocês me salvem. O Senhor esteja convosco. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que bom que vocês vieram. Muito boa noite, boa continuidade de semana. Que saiamos desta missa melhor que nós entramos. Obrigado a Pascom por ter nos transmitido esta missa. E vamos em paz. Que o Senhor vos acompanhe.